A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia, mais um dia nesse momento único com os irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos aqui para nos trazer uma palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, 22 de julho, 3h26 da manhã, um belo horário para levantar, para orar, para falar com o nosso Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, porque o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso e das mãos dele ninguém escapará. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos uma palavra que está aqui em Jeremias 26, capítulo 26, do versículo número 1 até o versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e fala a todas as cidades de Judá que vêm a adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes falasses, palavra nenhuma deixeis. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e que eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que disseste a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, que palavra forte, que mensagem fortíssima do nosso Deus para aquele povo. Meus irmãos, para nós entendermos esse texto, nós temos que acompanhar no princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias. Jeoaquim foi estipulado rei na época do princípio da invasão babilônica. Jeoaquim foi o rei depois sucessor de Ezequias. E na época de Ezequias, o Senhor já tinha falado a Ezequias que virá um grande rei e tomará Judá, e tomará Israel, ou seja, o povo judeu. Por quê? Pela desobediência e os pecados. E quando o Senhor, ele diz aqui: então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações. O que quer dizer? A cidade de Siló foi a mesma cidade do profeta Eli, de Ofni e Finéias, ou seja, Ofni e Finéia, eles saíram da presença do Senhor e com o pai, o sacerdote Eli, encobrindo os erros dos filhos, e causaram destruição a Israel, ou seja, naquele local, a cidade de Siló, e deixando assim os filisteus tomarem, roubarem a Arca da Aliança. E essa é uma outra história que mais tarde, rei Davi, ele recupera esta arca. E assim Deus, ele deixou com os filisteus destruíssem esta cidade.
Agora nós temos que entender que Deus, ele avisa a todo momento, olha, fica na minha presença, olha, toma direção, mas naquela época o povo de Israel, ele não quis dar ouvido às palavras do Senhor. É o que acontece hoje. O Senhor, ele avisa a todo momento, ele está avisando, olha aqui, segue aqui, vai ali, não faz isso, vai ali. A todo momento ele avisa. E ele usa os profetas, como diz aqui na tua palavra, madrugando para que possa dizer ao meu povo a minha vontade. E naquele momento, Jeremias, ele profetizou, ele falou as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas aquele povo duro de coração, como no começo ele mandou Isaías profetizar ao povo e disse, profetiza ao povo, mas eles são duros de coração. Meus irmãos, nós temos que entender que tem pessoas duras de coração que não aceitam a verdade de Deus, ou seja, continuam no caminho pecaminoso, continuam no caminho do erro. Mas quando Deus levanta um profeta ou alguém para dizer àquela pessoa sobre aquele erro, aquela pessoa automaticamente ela vai se levantar contra essa pessoa, ou seja, encobrindo o erro e se levantando como uma pessoa que está dizendo aquilo que Deus está alertando. Foi o que aconteceu com Jeremias. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer a tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que disseste a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas, e todo o povo dizendo, certamente morrerás. Meus irmãos, nós estamos numa época onde a apostasia ela está invadindo todos os lugares. Por isso que a palavra de Deus diz, quem está em pé, ore para que não caia. Porque a apostasia, ela já começou desde a época da crucificação de Jesus, que teve um certo momento da crucificação até o apóstolo Paulo, o apóstolo João, que morreu de mortes naturais, mais ou menos 60 anos, foi quando, durante aqueles das crucificação de Jesus, até 60 anos após a morte de João, foi aonde foi o período mais abrangente da palavra de Deus. E depois da morte de João, foi quando a Bíblia foi encerrada. Ou seja, todo o conhecimento está na palavra de Deus. E nisso, consecutivamente, aconteceu o quê? A apostasia. Mas é claro que a palavra do Senhor, ela se expande. A palavra do Senhor é a única palavra que permanecerá no mundo. A palavra do Senhor é aquela que nunca, meus irmãos, vocês podem acreditar, que nunca morrerá. Porque a palavra do Senhor, ela é eterna. Os avisos de Deus, ele é eterno. Olha só que um caso interessante. Judas, quando traiu o nosso Jesus, Jesus disse a ele, vá e faça. O que ele fez? Ele se levantou da cadeira e fez. Porém, ele teve uma chance. Ele teve uma chance de se arrepender e não se arrependeu. E a Bíblia diz que ele não se enforcou, mas diz que ele foi procurar se enforcar. E aquelas moedas que foram vendidas, aquelas 30 moedas de prata que foram vendidas, hoje em dia chama-se campo de sangue, ou seja, ele recebeu o galardão da iniquidade. É muito que acontece por aí. Deus, ele avisa, Deus, ele coloca, Deus, ele mostra, mas muitos não querem abrir os olhos diante do que está acontecendo. Então é por isso que muitos, eles queriam matar Jeremias, por quê? Porque Jeremias disse a verdade. Mas isso, nós sabemos que quem é levantado por Deus, ele é desacreditado. Tem muitos, apesar que tem raro, mas existe muitos profetas por aí, inclusive acompanho alguns deles, que eles são massacrados, perseguidos, por quê? Porque o Deus deste século, ele cegou
os olhos das pessoas para o evangelho da paz. E todo aquele que é levantado por Deus, que diz a verdade, ele é perseguido. Teve uma vez que eu estava numa congregação que eu preguei sobre isso. O servo de Deus, ele é perseguido. O servo de Deus, ele é desacreditado. Ou seja, muitos têm em sua própria consciência o teu saber. Vejam só, o teu saber significa arrogância. É a mesma arrogância que aconteceu com o povo aqui. Por quê? Porque o povo foi estipulado o pecado do povo, foi estipulado a iniquidade do povo, mas eles não querendo assumir, não querendo verdadeiramente saber, opa, vamos nos arrepender porque nós estamos errados, porque o Senhor falou. Olha só, o Senhor falou. Não é o profeta que falou, não é esse servo que está falando, mas o Senhor falou. E o Senhor, ele envia. O Senhor, quando falou com o povo pela primeira vez, o povo teve medo. Que foi lá no monte aonde Moisés estava pegando as placas. O Senhor falou a primeira vez com o povo. O povo ficaram com medo e não quiseram ouvir as palavras do Senhor. Foi aí que tá. O Senhor falou e não quiseram ouvir o próprio Deus. Mas o que Deus fez? Enviou os profetas, enviou o próprio ser humano para dizer. Outro caso também, o rico e o Lázaro. Lázaro passando necessidade e o rico foi lá e tripudiou em cima de Lázaro. Quando foram os dois, morreram os dois, Lázaro seguiu para a vida eterna e o rico seguiu para o temor, para as trevas eternas. Só que teve uma diferença. A palavra de Deus vai nos dizer que esse rico, ele chegou, pai Abraão, peça para que Lázaro molhe os dedos e coloque em minha língua, porque aqui é muito quente. E disse também, deixe-me voltar para que avise. Olha só o desespero. Muitas coisas acontecem quando Deus diz assim, lá em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. É isso, não é que faltou conhecimento, faltou vontade de conhecer o conhecimento. Porque quando o rico chegou e pediu mestre Abraão, deixa que Lázaro molhe o dedo para que possa refrescar a minha língua. Sabe o que Abraão disse? Falou, o daqui não pode ir aí, e aí não pode ir para cá. Mas ele falou, me deixe voltar para que avise os meus irmãos que aqui é muito quente, aqui é trevas. O que ele disse? Não, lá tem os profetas, eita glória, lá tem os profetas. Se eles não acreditam nos profetas que estão vivos, eles vão acreditar em mortos. Meus irmãos, isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério, porque muitos não querem ouvir a palavra de Deus, muitos não querem ler as escrituras sagradas que estão aqui, meus irmãos. Todo dia nós estamos aqui, todo dia nós estamos falando da palavra de Deus. Hoje em dia não se prega arrependimento, hoje em dia não se prega salvação dentro de igrejas, meus irmãos. Olha aqui nós estamos falando de salvação, aqui nós estamos falando de conserto perante a presença do Senhor. Porque o Senhor, ele é fiel para cumprir todas as promessas, mas ele cumprindo as promessas de acordo com a vontade, de acordo com o certo, o correto e o justo. Mas a soberba e a arrogância entrou no mundo, assim como está nesse texto. Aquelas pessoas, elas não quiseram ouvir Jeremias, porque Jeremias estava falando da parte do Senhor. E olhe só como que Deus, ele é maravilhoso. E Deus estava dizendo aqui, para que eu me arrependa do mal que farei com vocês. Deus, ele a todo momento ele avisa, mas Deus ele avisa e quer que a pessoa confesse que se arrependeu. Deus ele quer ver o arrependimento de coração para que ele possa suscitar aquela pessoa e trazer de volta. Isso aconteceu comigo
E a todo momento acontece. Meus irmãos, nós não estamos perfeitos na presença, nós nunca seremos. Porém, nós temos algo superior que ninguém pode tomar: a fé. Eita glória! Tem um pregador que eu acompanho que ele diz assim: vai doer, mas vai curar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se não está agradando a Deus, é porque está contra Deus. E se está contra Deus, está cometendo pecado. Agora, se nós temos fé, nós acreditamos no arrependimento, se nós temos fé, nós acreditamos que o nosso erro ele está exposto perante aos olhos de Deus. E Deus nos avisa, nós acatamos aquilo que Deus nos avisa, nos arrependemos, tiramos toda a soberba, toda a arrogância, toda ansiedade, nós arrancamos do nosso coração para que o Espírito Santo possa agir nos nossos corações e trazendo o arrependimento e trazendo o refrigério da palavra de Deus. Eita glória, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, labassuri, canta labassou, calabassuri, labas, oh glória. Meus irmãos, o que Deus está dizendo nesse momento: arrependa-se, limpe o teu coração de tudo que te aflige, para que eu possa entrar no teu coração, ceiar contigo e te livrar dessas coisas, labas. Que Deus está dizendo nesse momento, meu Deus, como é forte, meu irmão, se entregue a Deus verdadeiramente do teu coração, para que Deus possa te libertar, para que Deus possa te ajudar a caminhar, jalabás, oh glória. Meus irmãos, como está forte a presença de Deus neste lugar. O que Deus está dizendo? Deixe que eu entre, deixe que eu limpe teu coração para te livrar do fogo eterno. Meus irmãos, abra o teu coração nesse momento. Você que está ouvindo esta live, abra o teu coração nesse momento. Oh, alaba, é muito forte, Deus, é muito forte. Abra o teu coração para que eu possa entrar, ceiar contigo, te livrar de todas as ansiedades, te livrar de toda a treva que te acompanha, filho. Oh, Deus. Oh, alaba, suricanta. Oh, meu Deus, como tá forte, Deus, como tá forte. Eu quero entrar. Abra para que eu possa entrar e cear contigo. Ei, talabassúbia. Você que fechou o teu coração, abra. Tenha entendimento que eu te darei. E eu te salvarei. Oh, glória a Deus. Esse é o recado de Deus. Meus irmãos, não sei para onde está indo, mas essa palavra está muito forte. Está muito forte. Meu Deus, que palavra forte, Pai. Meus irmãos, até aqui falou o Senhor. Meus irmãos, como está forte, como está forte. Como está forte, meus irmãos. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo isso, quando o Senhor havia te ordenado, disseste a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Oh, glória. Mas vamos acelerar a palavra. E mais para frente, se nós olharmos no versículo 18, diz assim: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como altos de um bosque. Mas o povo e os príncipes, o povo e os profetas se juntaram contra os príncipes que queriam matar Jeremias e disseram: certamente é homem de Deus. E Nabucodonosor estava ao ataque.
E aquele povo não se arrependeu. E o que aconteceu no versículo 27? Profecia sobre vinda de Nabucodonosor. Meus irmãos, muitos se arrependeram nessa palavra, mas muitos não se arrependeram. Meus irmãos, é algo sério que Deus fez aqui nesse local. Você que está assistindo essa live, entra em arrependimento com o Senhor, porque o Senhor, Ele quer te libertar. O Senhor, Ele quer te direcionar. Você que está longe dos caminhos do Senhor, aceite o Senhor de volta, porque o fim está próximo. No abrir e fechar de olhos, o Senhor virá e não tardará. Amém, meus irmãos? Amém? Peço que os irmãos fiquem com essa palavra, porque, meus irmãos, essa palavra veio diretamente do céu. A palavra do Senhor, ela tem que ser dita. Arrependimento para a salvação, remissão dos pecados para a transformação. Amém, meus irmãos? Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos mais um dia, mais uma madrugada no canal do YouTube, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, fiquem com essa palavra, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais.